Êxodo 32, versículos 1 a 14. O texto diz assim: O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: Levanta-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão. Este, recebendo-as da mão deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: Amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer, beber, levantou-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: Vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: São estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram vocês da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é um povo teimoso. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus, dizendo: Ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tirastes da terra do Egito com grande poder e forte mão? Porque deixa que os egípcios digam: Ele os tirou de lá com más intenções para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra. Deixe de lado o furor da tua ira e mude de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo jurastes, dizendo: Multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas dos céus, e toda esta terra de que tenho falado, eu a darei à sua descendência, para que a possua por herança eternamente. Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que lhe tinha dito que traria sobre o povo. Amém? Pode tomar os seus assentos. Se pudéssemos dar um tema para a mensagem desta noite, usaríamos a seguinte frase: quando a verdadeira adoração é substituída por uma adoração genérica. É meio que emblemático isso em nós, essa nossa tendência em desejar, querer coisas que desagradam a Deus. O livro do Êxodo, ele traz uma narrativa poderosa para o povo de Israel. Ele marca o tempo da libertação, o dia em que eles deixam o cativeiro com uma proposta única, que era adorar a Deus. Êxodo 8, 1, na primeira praga, nas rãs, Deus fala isso: olha, fala para Faraó
que liberte o meu povo para eles me adorarem no deserto. Então a premissa de Deus para este povo foi levantar os seus corações para que eles o adorassem. E adorassem um Deus único e verdadeiro. Mais tarde, Moisés ele vai delinear em Deuteronômio 8 e diz assim: olha, vocês se lembram porque vocês caminharam 40 anos pelo deserto? Eu fiz vocês padecerem para provar o que havia dentro do coração de vocês. Vocês não tiveram fome, os pés de vocês não se incharam, as vestes não se encolheram, porque eu estava provando o que havia no coração de vocês. O grande X da questão aqui é porque Deus, ele, na sua onisciência, conhece a dinâmica da nossa vida. Conhece os pormenores da nossa essência, da nossa alma. E ele tem os seus meios de trabalhar, a sua forma de nos tratar, o seu jeito de chegar até nós, desvendando tudo o que há dentro do nosso coração. Deus, ele é maravilhoso para isso. Muitas vezes nós temos muita aparência, mostramos muitas vezes aquilo que queremos fazer, mas só que a essência ela está comprometida. A partir do capítulo de número 24 do Êxodo, o Senhor faz uma aliança com este povo. O Senhor confirma uma aliança com Israel através de Moisés subindo ao monte. Transmite a palavra do Senhor a eles. E o povo se compromete a obedecer, em seguir toda a ordenança que Moisés estava passando para aquele povo. E o fechamento desta aliança ou deste acordo foi o sacrifício com sangue. O sacrifício com sangue não era algo meramente emblemático. Tinha um sentido espiritual e um sentido de relacionamento. Toda vez que o Senhor marca uma aliança com sangue, é Ele dando a garantia que vai cumprir, esperando que a outra parte também cumpra a sua parte do acordo. E esse foi o firmamento que eles fizeram. Olha Êxodo 24:8, então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco, sobre todas estas palavras. Que palavras eram estas? Era todo o acordo que o povo fez com Deus, dizendo que iria seguir cabalmente os seus decretos. Parece com a gente esse povo. Porque falamos com Deus que vamos fazer tudo que Ele manda, mas não fazemos. Falamos com Deus que nós, Senhor, eu estou pronto para ir até o fim. No primeiro embate, a gente esquece que fez uma aliança com Deus. No primeiro desafio, nós nos esquecemos que existe uma palavra de Deus sobre nós. O texto sagrado diz: olha, pode passar céus e terra, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Ela dura para sempre. Ela não invalida com o tempo. Ele não se arrepende da palavra que Ele diz ao nosso respeito. Mas em contrapartida, somos tão vulneráveis, somos tão instáveis, ou melhor dizendo, que hoje nós estamos celebrando, mas amanhã, no primeiro embate ou desafio, nós queremos retroceder. Queremos parar. Nós queremos abandonar a Cristo. Nós queremos desistir da nossa caminhada. Mas há uma palavra de Deus nos assegurando que Ele estaria conosco. Mas há uma palavra de Deus nos assegurando que Ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos. A nossa fé, ela não pode ser uma fé apenas momentânea, conveniente.
A fé que se amolda apenas aquilo que eu consigo controlar. A nossa fé, ela precisa estar além das nossas possibilidades para crer que o mundo pode estar caindo ao nosso redor, mas existe uma palavra de Deus que nos garante a vitória. Tudo pode estar conspirando contra nós, mas existe uma palavra de Deus que nos dá a garantia de que vamos chegar aonde Ele quer que nós cheguemos. Eu gosto quando Paulo, ele fala lá no livro de Atos, quando eles estão em uma embarcação e essa embarcação ela começa a sofrer açoites a ponto de se quebrar. Ele diz: olha, o Deus de quem eu sirvo e de quem eu sou esteve comigo esta noite, dizendo que nós, aqueles que estão comigo, ninguém iria morrer, vamos chegar salvos diante de César. Mas a precipitação, os ventos fortes, a embarcação na experiência do marinheiro, era como se aquilo seria o final da vida. Mas para quem tem uma palavra de Deus, aquilo era apenas um meio pelo qual Deus destinou para que eles chegassem do outro lado. Mas em contrapartida, este povo aqui não teve o mesmo coração sensível e obediente à voz do Senhor. Portanto, depois, Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 anciões sobem e têm a visão da glória de Deus. Mesmo assim permanecem vivos e ainda compartilham uma refeição na presença dele, mostrando comunhão. Versículo 9 a 11 diz isso, que depois que eles fazem um acordo, celebram uma aliança, eles vão à presença do Senhor. E chegam na presença do Senhor, eles temem, mas não morrem. Sabe o que é que acontece? Uma festa. A mesma festa que Arão tentou imitar com o bezerro, acontece na presença de Deus. Diferente do bezerro, Deus estava presente. E quando Deus está presente, eles se alegram e têm comunhão, ninguém morre. Arão tem esta experiência viva. Quantos de nós aqui já tivemos dias de glória com o Senhor? Quantos de nós aqui já vivemos a experiência de um cuidado soberano de Deus? Da porta que se abriu quando todas estavam fechadas, do recurso que chegou quando ninguém esperava, do livramento que aconteceu quando já tinham dito que era morte. Nós vivemos as experiências com Deus, de um Deus provedor, de um Deus que cuida, de um Deus que abre portas, de um Deus que intervém na enfermidade, de um Deus que é soberano e imutável. Mas parece que não é suficiente para a nossa fé. Parece que não basta. Porque no primeiro de sabor a gente esquece que ontem ele abriu a porta. Nós nos esquecemos que o ano passado, no dia da aprovação, ele veio com o seu lenitivo e me restaurou. Nós somos assim, irmãos. Queremos somente as dádivas de Deus. Então Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 anciões têm essa experiência. Por fim Moisés sobe e ainda fica no monte por mais 40 dias. 40 dias que define o caráter deste povo. 40 dias que revela o coração deste povo. 40 dias que faz com que o povo coloque para fora toda a podridão que eles têm. Se o Senhor silenciar para muitos de nós, acabou. Se o Senhor não trazer aquele arrepiozinho que muitas vezes estamos acostumados a ter no momento do culto, acabou.
E tudo que Deus estava fazendo era preparando um cenário específico para aquele povo adorar. A partir do capítulo 25, Deus começa a dar instruções bem específicas para que o povo construa tudo o que representaria a sua presença no meio deles. Deus estava fazendo isso. Deus não estava aquém. Deus não estava longe, muito pelo contrário, Deus estava preparando símbolos, artifícios, para que o povo pudesse olhar e em cada um daqueles cenários ver a glória de Deus. Deus não estava distante, estava muito perto, estava com eles, estava preparando o tabernáculo para que a presença de Deus estivesse durante a caminhada pelo deserto. Estava dizendo para Moisés: olha, agora vamos instituir a arca, vamos fazer a arca. Como você vai fazer? Madeira de acácio, revestida de ouro por dentro e por fora, uma coroa, querubins de uma ponta a outra. E ali, Moisés, a minha presença vai estar, a minha glória vai estar, guiando o povo, orientando o povo, determinando para o povo que eu sou o Deus que os libertou das mãos de Faraó. Mas não foi suficiente. Parece que tudo que Deus faz nunca é suficiente para nós. Nunca basta. Nunca temos contentamento. Sempre queremos mais. Sempre estamos insatisfeitos. Se cantamos, eu quero mais. Se pregamos, eu quero ser outra coisa. Se leciono, eu quero ser outra coisa. Se Deus faz alguma coisa, parece que tem um prazo de validade. Minha alma já não tem mais conforto com aquilo. Porque sempre estamos pedindo a Deus. Acabou os nossos cultos de ações de graça, já viu? A gente não faz mais culto de ação de graça. Parece que quanto o povo era mais simples, eles sabiam agradecer a Deus por coisas simples. A gente não celebra mais a vitória. Tiago, ele diz algo interessante na sua epístola, no seu primeiro capítulo. Ele diz assim: olha, tende grande gozo quando vocês passarem por provações. Entre outras palavras, ele fala assim: olha, quando vocês estiverem na luta, faça o culto de ação de graça. Mostre que você está satisfeito. Mas a gente consegue compreender uma mente ou um olhar, um semblante de um crente, quando está passando por prova, é porque ele fica moribundo, semblante cai, coração fica desfigurado, fica abatido. Aí o texto diz: fique feliz, fique alegre, fique contente, porque isso vai produzir em mim e em você coisas excelentes. Mas não estamos satisfeitos. Queremos mais, 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 mais. O Senhor não estava distante desse povo, estava ali. Depois detalhou toda a estrutura do tabernáculo, cortina, véu, e a separação entre o lugar santo e santíssimo, Êxodo 26. Em seguida, traz instruções sobre o altar do holocausto, o pátio, o azeite, para manter a lâmpada sempre acesa. Deus se responsabilizaria em trazer para a mente do homem tudo o que ele queria. Em contrapartida, o homem precisaria dar a manutenção, administrar, cuidar, fazer com que o fogo nunca se apagasse do candelabro. Lembra de Eli? Quando Samuel, ele ainda pequeno, na casa de Eli, escuta Deus o chamar. O texto diz assim: antes
que a lâmpada do templo se apagasse. Já está errado, porque não era para apagar. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e nunca vai apagar. Mas na casa de Eli, na administração de Eli, toda noite o fogo apagava, o fogo cessava. E aquilo não era o que Deus queria. Por isso levanta Samuel, o menino, para ouvir na escuridão da noite aquilo que Deus queria fazer com o seu povo. Somos esse povo que não mantém a chama acesa. Somos tempestuosos. Vivemos por momentos. Não temos uma vida linear com Deus. É sazonal. É de vez em quando. Se hoje o negócio está bom, o culto meu vai ser bom. Não, o fogo arderá continuamente sobre o altar. Não pode faltar azeite. Tem que manter aceso, tem que manter vivo. Não me importa a circunstância e a condição. O fogo tem que estar aceso no altar. Deus também estabelece as vestes sacerdotais, principalmente as de Arão, mostrando a importância da honra, santidade e do papel de representar Deus diante do povo. Sacerdotes não iriam se apresentar de qualquer jeito. Estola sacerdotal, um peitoril com pedras preciosas nos peitos, vestes de púrpuras e linho, e o óleo da unção sobre a sua cabeça. Aonde o sacerdote chegava, distante já sentia a fragrância das mirras que ali estavam nele. E as pessoas entendiam, está chegando o sacerdote. O cheiro chegava primeiro, porque havia sobre aquele homem uma expressão emblemática da presença de Deus. Era o representante de Deus para o povo, não era de qualquer jeito. E Deus ordena isso. Êxodo 28. Logo depois define como seria a consagração dos sacerdotes, através de sacrifícios marcando o início do serviço sacerdotal. Ia separou e ia sacrificar dentro da família de Arão. O Arão era um cara importante. Tudo por causa de Moisés. Mas ele não deu valor à glória devida de Deus. No capítulo 30, ele acrescenta detalhes sobre o altar do incenso, as ofertas, a bacia de bronze, o óleo da unção, o incenso sagrado, tudo ligado à adoração e à purificação. Hoje nós estamos dentro do templo. Aqui, o máximo que nós poderíamos chegar era no pátio. Era lá fora. E o que nossos olhos poderiam ver era apenas o sacerdote se purificando no altar de bronze, na pia de bronze, tirando as suas impurezas para representar o meu e o seu pecado. E tudo o que nós iríamos fazer era esperar ansiosamente até o sacerdote voltar da apresentação da oferta. Se ela fosse recebida por Deus, a fumaça subia às narinas de Deus. Multidões dos pecados eram encobertos e o povo voltava em paz para casa. Isso era a adoração. Era o entendimento de que Deus recebeu a oferta de louvor, a oferta de sacrifício pelos pecados cometidos anualmente. E ele aplacou a sua fúria sobre o povo dele. E não os matou, mas deixou voltar em paz para suas casas.
Pense comigo, se ainda vivêssemos debaixo desta aliança, será que teríamos condição de voltar para casa em paz? Tranquilos. O Senhor recebeu a minha adoração. O Senhor recebeu o meu louvor. Tudo isso representava quem Deus era. No Êxodo 31, Deus capacita Bezaliel e ao Eliabe para a obra e faz com que eles fizessem todos os aparatos do templo. Eles moldavam o ouro, moldavam o bronze, moldavam o cobre, tudo conforme o Espírito de Deus ministrava a eles. Eles eram o artesão da casa de Deus, do templo, do tabernáculo. Eles sabiam mexer. É como se eles dormissem e acordassem no outro dia com toda a habilidade colocada neles. Deus levantou esses homens para isso, para que eles, na instrumentalidade de suas mãos, revelasse a glória de Deus nas peças que compunham a tenda e o tabernáculo. Agora, chegando no capítulo 32, nós vemos que o povo se esqueceu desta trajetória até aqui. E por um lápis, por um momento, pelo um breve momento de um silêncio de Deus, eles ficam impacientes. No capítulo 32, vemos o mesmo povo que no capítulo 24 havia feito uma aliança com Deus, afirmando que obedeceria a tudo que Moisés lhes instruíssem. No entanto, em um momento de impaciência, quebra esta aliança, firmando durante apenas 40 dias passados, eles quebram esta aliança. Deus havia selado esta aliança com o sangue. Não era algo superficial, mas um compromisso total diante dele, uma entrega completa que envolvia a responsabilidade de ambas as partes. 40 dias se passaram. Eles experimentam tudo isso. Mas porque Moisés sobe e não desce, eles ficam impacientes. Nesse texto, aprendo 3 lições que aplico a nós dessa noite. A primeira, quando somos impacientes, manifestamos o orgulho do nosso coração, revelamos a nossa falta de fé e, sobretudo, deixamos claro o desejo de controlar tudo dentro da nossa cosmovisão. Esse é o perigo da impaciência. Impaciência é um pecado. Você já disse isso, eu sou impaciente. Sou impaciente. Olha, Arão, aquele Moisés que subiu, que nos tirou, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Nós nem sabemos para onde ele foi. É o seguinte: faça para nós deuses, que nós possamos olhar e dizer que esses deuses nos tirou do Egito. Porque o Moisés, já se passaram 40 dias, já se passaram 40 noites e ele não volta. Mas quem foi que tirou eles do Egito? Quem foi que deu garantias que estaria com eles em toda a jornada? Mas quem foi que disse que iria os livrar com mão forte e prometeu para eles uma terra que mana leite e mel? Foi o bezerro? Foi Moisés? Foi Deus? Então, toda vez que manifestamos a impaciência, nós revelamos como o nosso coração é. Nós revelamos que temos uma fé frágil, uma fé não sólida, uma fé que não se fundamenta nos princípios da palavra.
Nós revelamos a nossa soberba. Nós deixamos claro quem é que governa o nosso coração. É assim. Esse negócio de dizermos que fazemos só do nosso jeito, isso é um traço de impaciência. Já faz tanto tempo que o Senhor falou e nada vai acontecer. Será? Será que nada vai acontecer? Sabe o que é mais complexo disso? Que a proposta desse povo era até uma proposta salutar. Era o que? Adorar. Eles queriam adorar, mas a adoração que eles queriam prestar era uma adoração segundo os seus corações. Era aquilo que eles poderiam manipular. O impaciente é manipulador, é controlador. Se as coisas não estiverem do jeito que ele quer, do formato que ele quer, ele não consegue. Porque é isso que acontece. O povo espreita Arão, junta uma multidão de pessoas que já tinham um declínio moral em seus corações, atalha Arão e fala: olha, Arão, é o seguinte, Moisés não vai vir. Você vai ter que construir um Deus para nós. E obriga Arão a fazer. Nós estamos vivendo um tempo onde estamos experimentando muitos desses artifícios, porque se constrói tudo para benefício do homem, para benefícios próprios. Tudo se amolda agora a uma adoração fajuta, falsa, uma adoração que não vem na centralidade da palavra de Deus. É genérica, é falsa, não é verdadeira. Eu disse condicionada. Condicionada. A teologia do triunfalismo é um mal para o século. Porque o miserável está todo em pecado, mas ainda escuta alguém dizer que ele vai vencer. O lá está desmoronando, adulterando, falhando em todas as áreas. Não, Deus é contigo. Deus não é contigo. O Deus dos céus, o Senhor que morreu pela sua igreja, Ele busca um povo zeloso, santo e de boas obras. Não é qualquer um. Não é de qualquer jeito. Não é como eu quero. Não é eu manipulando o santo do santo para oferecer uma oferta que eu tenho que dizer a Deus: se agrade da minha oferta, do jeito que eu estou fazendo. Não é assim. Não é desse jeito. Não é nesse formato. Pois o povo, eles intentaram estas coisas. Parece até contraditório, mas o povo queria adorar a Deus, só que do jeito deles, e não como havia sido estabelecido nos capítulos anteriores. Faze-nos deuses que vão adiante de nós. Deus que não se incomoda com o meu estilo de vida. Deus que não vê as minhas falhas. O salmista não diz isso? Tem olhos, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem pernas, mas não se move. Tem ouvidos, mas não ouçam. E aqueles que o adoram são semelhantes a esses deuses. Quantos cegos estão dentro da igreja achando que estão adorando a Deus e não estão? Essa noite é uma palavra pastoral para o teu coração, para o meu coração. É um grande perigo isso, irmãos. Porque parece que estamos adorando, parece que estamos fazendo, mas só que
a intenção, a celebração, é como eu dito, é como eu quero. E toda vez que o eu, ele se sobrepõe à vontade de Deus, ali está o trono de Satanás. Esse é o grande perigo. Então a primeira lição é: a impaciência é um pecado. A segunda lição: quando o líder cede à pressão para ganhar a confiança do povo, acaba corrompendo a si mesmo e aos outros. É perigoso quando ele não consegue discernir o pecado no meio do arraial, por conveniência e pelas necessidades de aceitação da massa que passa a controlá-lo. Olha o que diz aí, o versículo de número 2. Levanta-se e faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Isso é o povo colocando Arão na parede e dizendo: dá o seu jeito. Me desculpe a força da expressão, nós estamos vivendo o mercado da fé. Voltamos lá no tempo da Inquisição, na Reforma Protestante, quando Lutero ele luta e é contra a todas as indulgências que eram cobradas no meio religioso. E parece que estamos vivendo esse tempo. Por quê? Porque o bom lugar para eu estar é o lugar que eu posso comprar minha bênção. É o lugar que eu posso barganhar. É o lugar que eu posso tirar do meu bolso o recurso para ser abençoado. E nesse mercado, levanta-se muitos desses líderes que não está comprometido com a verdade, não está comprometido com a santidade do povo, muito pelo contrário, estão preocupados com a lã, com a gordura da ovelha. Em detrimento a tudo isso, de qualquer forma eles aceitam, porque vai vir cifras para os seus bolsos. Em nome de uma visibilidade, porque a numerologia entrou no nosso meio. Define um pastor de sucesso, um líder de sucesso, quando ele tem uma igreja abastada de pessoas. Não importa como elas estão. Aquele pastor é bem sucedido. Por quê? Mas a igreja dele tem 1.000 membros, 10.000 membros. Cheio de artistas. Cheios disso, cheios daquilo. Mas o povo se prostitui, pecam. Não tem um alimento para a alma, é apenas entretenimento. São apenas lobos entretenindo bodes. Esse é um grande risco, porque Arão ele cai nesse precipício para se dar bem com o povo, para estar bem com a massa. Ele faz aquilo que o povo quer, mas ele experimentou da glória de Deus. Ele compartilhou daquilo que Moisés compartilhou, daquilo que Nadab compartilhou, daquilo que Abiú compartilhou, daquilo que os 70 anciões compartilharam. Foi da presença de Deus. Só que o povo está chamando quem para fazer ou para resolver o problema? Arão. Arão se esquece da glória de Deus. Arão se esquece dos mandamentos do Senhor. Arão se esquece que Deus havia colocado sobre ele uma responsabilidade de o representar diante do povo. E mesmo assim se corrompe.
Existe no meio do povo de Deus muitos talentos, pregadores, cantores, músicos, obreiros, com habilidades semelhantes à de Bezaliel. No entanto, muitas vezes associamos os dons que Deus nos deu à nossa própria capacidade, a ponto de transformar essas dádivas em um bezerro de ouro, substituindo a verdadeira adoração ao Senhor. Esses dons, esses talentos podem ser os pendentes que Arão pediu para o povo. E quem sabe os Arões de hoje não está pedindo esses mesmos pendentes para o povo de Deus. Os bajuladores são Arãos. Lembro-me de uma experiência que tive em processo de congregação que nós estávamos. Tínhamos um obreiro na casa, um cooperador na casa. Aquela pessoa era boa para cooperar, só para isso. Mas alguém passa e fala assim: olha, você está sendo desperdiçado aqui. Se você estivesse lá na minha igreja, você já era pastor. Aí essa pessoa foi para essa igreja para ser pastor porque ele estava sendo desperdiçado ali. Esses são os Arãos que querem apenas volume, mas não trata a alma, não trata o coração, não ora nas madrugadas, não paga um preço, não se levanta para atender uma chamada 3 horas da manhã. Não. Eles querem apenas a gordura e a lã. No dia em que um de nós começa a ser peso, vamos sacrificar esse cordeiro porque já não serve. Esse é um grande problema que nós enfrentamos. Hoje vivemos esse tempo de bajuladores, pessoas que querem sondar talentos dentro de outros lugares, não para os levantar, mas para os matar, engodando seus corações para um propósito que Deus não colocou sobre eles. Cuidado com essas invertidas, cuidado com essas falácias do adversário. São apenas lobos vorazes, querendo devorar a sua alma, querendo tirar você do caminho. Aceite a vontade de Deus, porque aonde Deus te colocar, ali você será bênção. Fuja das propostas de Satanás. Fuja. Não caia nessa cilada, nessa armadilha perigosa. Não seja tentado o teu coração e ceda quando esses investidores vier para tirar você do foco e do propósito da palavra. Terceira lição que aprendo: o engano da falsa adoração está no perigo de trazer para dentro do culto práticas e misturas que não vêm de Deus. Um tipo de sincretismo que nos leva a adorar coisas, pessoas, ou até mesmo a própria vontade, em vez de colocarmos Deus no centro da adoração. Hoje se mistura tudo, dizendo que é de Deus. Hoje qualquer tipo de expressão que fale em uma parte de Deus, estão dizendo que é de Deus. Mas isso é puramente sincretismo, egoísmo. É pessoas querendo perverter o que é santo, a verdadeira adoração, o verdadeiro sentido de ter um coração voltado para Deus. É o perigo da atualidade, as armadilhas que se estão fazendo por aí. E muitos têm sido engodados com essa situação. Versículo 4, a ideia do bezerro era ocupar o lugar da adoração. Eles queriam adorar,
Mas não queriam o Deus invisível. Eles queriam um Deus palpável e visível que eles poderiam controlar. Não era deixar de adorar, era adorar conforme os métodos que eles destinaram. Eu sou bem arcaico, bem antiquado. Eu ainda tenho dificuldade com alguns sistemas de adoração. Sabe por quê? Porque o tempo pode passar, mas o Deus que fez lá no passado se manifesta hoje. Vai se manifestar amanhã. Eu não controlo como ele tem que fazer, mas o que ele faz não traz confusão. O fogo que consome o altar é fogo verdadeiro, não é pirotécnico. Então eu tenho muita dificuldade ainda com isso. Por quê? Não é uma atualização conforme os tempos. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele é atemporal. Antes mesmo de existirmos como universo, como mundo, ele já era Deus e se manifestava na sua deidade, fazendo todas as coisas por intermédio dele, para louvor dele. Então não há mistura na adoração. Eles preferiram construir um Deus que pudesse ser tocado e moldado a seu estilo de vida, que desejava para ser conveniente viver diante desse Deus. Sabe o que é mais complexo? Que Arão constrói esse Deus, formata esse Deus e fala para o povo: amanhã nós vamos celebrar a Ele. Amanhã nós vamos consagrar um altar a esse Deus. Amanhã nós vamos fazer isso para esse Deus. E o ponto crucial disso é que esse Deus não confrontava a glutonaria, a bebedice, a farra, a imoralidade que esse povo comete. O evangelho que não te confronta não é o evangelho do reino. O evangelho que não fala para eu e você se arrepender não é o evangelho genuíno. Essa ideia de ser atual, mas um atual sem Deus, sem os princípios da palavra, não é Deus. A nossa cultura é a cultura do céu. O nosso evangelho é o evangelho dos céus. O meu reino está aqui, está acolá. É o reino dos céus. A despeito de sermos cidadãos desta terra, mas a nossa cidadania, ela nunca pode divergir da nossa cidadania celestial. A terra não pode nos tirar o foco da glória de Deus. A minha vida terrena, ela não pode me impedir de chegar às mansões celestiais, como foi cantado aqui esta noite. Adorar a Deus não é método, não é formato, mas é um coração rendido na presença do Senhor, diante do altar do Senhor. Aqui eu entendo o que Jesus disse no encontro da mulher no poço de Samaria. Importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Se ele diz que tem que ser em espírito e em verdade, então há mentira no meio da adoração. E como discernir isso? E como discernir isso? A adoração mentirosa, a adoração fraudulenta. A adoração que não transforma, que não muda, que não chama a glória de Deus, é apenas emoção.
Como discernir isso? Antigamente nós falávamos em cruzadas evangelísticas, congressos. Hoje nós falamos em show. Ninguém quer cantar nas periferias, ninguém quer pregar nas periferias. Mas eu quero estar aonde dá visibilidade para eu me projetar. Em busca desse projeto de vida, vendem a alma para Satanás, construindo bezerros para adorarem. Nós precisamos ter esse entendimento nessa noite. Verso 6, o resultado do banquete da falsa adoração é a prática desenfreada das obras da carne, as orgias, as embriaguez, as glutonarias, as contendas e tudo aquilo que a carne deseja sem limites. Há um índice muito preocupante para nós, porque diz que até 2030 ou 2050, a maioria da população brasileira será protestante. Eu fico preocupado com isso, porque se nós tivermos 50% da nação brasileira protestante do jeito que nós somos, vamos todo mundo para o inferno. Porque o texto diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E se Deus é o Senhor dessa nação, as práticas precisam mudar. E muitas vezes nós, cristãos, estamos tão habituados com as práticas desse mundo que aceitamos o mundo como ele é. Não estou falando sobre política não, irmão. Nunca você vai me ver debatendo sobre esta coisa. Mas eu falo sobre posicionamento espiritual. Não existe comunhão entre trevas e luz. Eu não posso aceitar os ditames das trevas bloqueando a luz de Deus que há em mim. E nós temos um grande problema nisso. Porque esses números crescentes são apenas de pessoas que passam pelas igrejas e se intitulam crentes. Crentes de passagem. No domingo vão para um culto porque eles acham que vai ser abençoado para pecar o restante da semana. É assim. Se eu não for domingo, a minha semana não vai bem. É um amuleto. Aí na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, estão postando coisas terríveis por aí. Estão vivendo as obras da carne, fazendo tudo que a carne deseja. Mas domingo eu estou celebrando. Domingo eu quero ouvir uma palavra que conforte o meu coração, uma palavra positiva, uma palavra que me levante o ego. Não, o nosso Deus não está bitolado aos preceitos do homem. Ele ainda é o Deus de santidade, Ele ainda é o Deus que fala e conserte, Ele ainda é o Senhor que luta contra o pecado. Agora, o banquete verdadeiro da adoração é marcado pela comunhão, alegria, gozo, paz, moderação. Para estas coisas não há lei. Foi o que lemos em Êxodo 24:11. Eles sobem à presença do Senhor, celebram um banquete com o Senhor e saem vivos. Ter comunhão é isso. É entender que esse momento que nós vamos participar daqui a alguns minutos gera em nós vida, gera em nós relacionamento com Deus, gera em nós contentamento, gera em nós a visão dos céus. Quero concluir nessa noite. Moisés, diferente de Arão, desempenha um papel de intercessor.
Enquanto Arão ele se vende para ganhar fama diante do povo, Moisés ele intercede reconhecendo o pecado do povo para que Deus não matasse o povo. Deus até faz uma proposta que, se fosse para mim e para você, seria a melhor proposta. Moisés, deixa eu matar todo mundo. Depois que eu matar todo mundo, porque são um povo teimoso, ruim, rebelde, desobediente, eu vou fazer em ti uma grande nação. Quem não queria? Deus fala isso para nós? Senhor, passa a régua, mata geral. Vai começar de mim? Então tem jeito. Para o restante, pode passar a régua. Mas Moisés não cai nessa tentação. Moisés ele é provado no seu coração e passa na prova. Ele diz: Senhor, eu sei que esse povo é ruim, não presta. Não vale nada. Não presta. Mas o que é que os egípcios vão falar do Senhor? Porque eu não estou me importando com esse povo. Eu estou me importando com o teu nome. Eu estou me importando com o que vão dizer do Senhor. Não é desse povo. Porque vão dizer, Deus, que o Senhor os tirou do Egito, levou para os montes, levou para os vales e os destruiu lá. Vão dizer isso do Senhor, mas eu sei que o Senhor não fez isso. Então muda de ideia com o mal que o Senhor vai fazer nesse povo. O verdadeiro líder, ele intercede, mesmo sabendo que o povo não presta. Mas ele diz: Deus, dá um jeito. É o teu nome, é a tua glória, é o teu poder. Moisés ele tipifica Jesus para nós essa noite. Porque aonde o Senhor nos encontrou, o que merecíamos era a morte, era o castigo eterno, era o inferno. Mas o Senhor Jesus nos libertou da ira de Satanás, nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. E se aqui estamos nessa noite, foi pela graça do Senhor Jesus. Essa graça que nos alcançou, essa graça que nos libertou, essa graça que nos regenerou para uma viva esperança em Cristo Jesus. Portanto, nesta noite, não perverta a sua adoração, não entregue o teu coração a outros deuses, tenha paciência, saiba esperar o tempo de Deus. No tempo do Senhor, Ele vai se levantar em seu favor, Ele vai agir na sua vida, porque Ele é Deus, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele é Deus. Fique de pé, aleluia. Aleluia, aleluia. Em que consiste a sua adoração nessa noite? Onde está a sua adoração nessa noite? Do que você tem sido tentado? O que tem chamado a sua atenção nesta caminhada? Deus te capacitou. Deus te encheu. Deus colocou em você talentos. Não negocie o dom de Deus com nada neste mundo. Tudo é no tempo de Deus. Não me importa se passaram 40 dias ou 40 noites. O Senhor estava presente, estava perto. Não me importa quanto tempo você está lutando. Não perca a tua fé. Não deixe de lutar. Porque Deus está perto. Deus está bem juntinho de você.